Bom, então vamos iniciar aqui a nossa conversa sobre metodologia de pesquisa, né? Então, em primeiro lugar, vamos fazer algumas definições, né? Então, aqui, por exemplo, ciência, né? É difícil de definir, mas a gente pode pegar aqui a definição, né, que eu peguei na Lakatos e Marconi, né, no livro de Fundamentos de Metodologia Científica. E nós temos a definição aqui de ciência como um processo para esclarecer fenômenos da natureza e construção do conhecimento, né, conjunto de conhecimentos que se dá pela utilização adequada de métodos rigorosos capazes de controlar os fenômenos e fatos estudados. Então, assim, segundo uma definição geral, né, seria o conhecimento acumulado da comunidade, um conhecimento sistematizado, né, comprovado experimentalmente, né, e tem algumas etapas aqui para a gente considerar como um conhecimento válido, né, e se esse conhecimento se tornar ciência. Aí depois a gente vai ver os modos de conhecimentos também, tipos de conhecimento, né, e um deles é o conhecimento científico. E aqui o método, né? Então, uma forma de definir o método seria a forma ordenada de proceder ao longo de um caminho, conjunto de processos ou fases empregados na investigação, na busca do conhecimento. Então, a gente, para definir um método, né, a gente define etapas, né, a serem seguidas, né? E assim, né, a gente chega na metodologia científica. Então, nós temos aqui os métodos científicos, são as formas mais seguras inventada pelo homem para controlar o movimento das coisas, que cerceiam o fato e montar formas de compreensão adequada dos fenômenos. Ou seja, a metodologia científica é um passo a passo, né, para desenvolver a ciência, né? Diria assim, quando a gente compara com outros tipos de conhecimento, né, é uma forma sistematizada e talvez acelerada de desenvolver conhecimento, né? Tem alguns conhecimentos da humanidade que foram desenvolvidos naturalmente ao longo de séculos, né? E com o método científico a gente consegue, num projeto de pesquisa, tentar aprofundar se a gente seguir uma metodologia, né? E como a gente vai ver, cada tipo de ciência segue uma certa metodologia, e a gente também tem autores que mostram diferentes metodologias, mas segue sempre etapas específicas que são mais ou menos parecidas para a gente chegar a um conhecimento ou desenvolver o conhecimento científico. Então aqui, isso aqui geralmente é da química, né? Então, um passo a passo aqui, um método científico geralmente utilizado na química dura, né? Química orgânica, inorgânica, fisicoquímica, né? Ah, e a gente pode, por exemplo, tem uma observação de um certo fenômeno, né? Uma transformação química que a gente não entende, mas a gente já tem alguns conceitos formados e a gente pode formular uma hipótese sobre aquele fenômeno, né? Para comprovar aquela hipótese, na química a gente tem a experimentação. Então a gente vai para o laboratório para testar se aquela hipótese realmente é real, né? Então, a gente faz a experimentação, obtém dados, né? E com esses dados aqui eu vou chegar a uma generalização, né? E aqui no caso eu estou colocando raciocínio indutivo, vou mostrar para vocês, a gente vai fazer diferentes tipos de generalizações, né? Ou eu vou pegar um fato específico, o resultado dos meus dados, e chegar a uma generalização aqui por um raciocínio, por exemplo, indutivo, né? A partir disso, eu posso elaborar leis, teorias e modelos, né? Então, na ciência, a gente tem, por exemplo, a hipótese, pode ser, por exemplo, a hipótese de Avogadro, né? É uma hipótese que os gases sempre ocupam o mesmo volume e só ficou na hipótese porque experimentalmente percebeu-se, né? A grosso modo parecia que era o mesmo volume, mas com equipamentos mais sofisticados percebeu-se que o volume era um pouco menor ou um pouco maior, né? Então por isso que a gente tem os gases ideais que seguem a hipótese de Avogadro e temos os gases reais que vai depender das forças intermoleculares, o volume vai ser menor ou maior do que um gás ideal, né? Depois a gente tem a lei que vai falar sobre a, o resultado dos meus experimentos, né? Se um resultado ele se repete, né? Se eu faço o mesmo experimento e aquilo se repete, então eu consigo elaborar uma lei,
né? Então, por exemplo, se eu misturo ácido com base, libera calor. Então, eu posso, né, definir por uma lei de que se eu faço uma neutralização, isso libera calor. Isso é uma lei porque é um fato experimental. Eu não consigo explicar por quê, né? Mas eu posso demonstrar que isso sempre acontece. Então, eu elaboro uma lei. Eu não consigo explicar teoricamente, mas eu consigo demonstrar experimentalmente que aquilo sempre acontece, né? Se eu consigo explicar teoricamente, né, por equações, por uma teoria, axiomas da matemática, da química e da física, explicar aquele fenômeno, então eu posso criar uma teoria para explicar aquele fenômeno, né? E aí por isso que a diferença entre lei e teoria, né? E aqui, se eu quero simplificar aquela teoria, eu posso criar um modelo, né? Por exemplo, o modelo da bola de bilhar, do átomo de Dalton, né? A teoria é muito mais complexa, mas para simplificar, a gente consegue criar modelos, por exemplo, para ensinar no ensino médio, né? Então, eu vou fazer uma transposição didática, né, chamada transposição didática, para tentar explicar aquela teoria, né, que é muito mais complexa. Okay? Mas, em geral, a gente também pode se basear na teoria e nos modelos explicativos. Bom, e aqui nós temos dois tipos de método, o indutivo e o dedutivo. E no caso do indutivo, né, a gente parte de uma questão específica e faz uma generalização. Então, eu tenho o resultado dos meus dados e aí eu vou partir para uma generalização, né? Então, por exemplo, aqui posso dizer, né, se eu tenho um corvo é negro, dois corvos é negro, três corvos são negros, então aqui no caso N corvos serão negros também, né? Então, todo o corvo é negro, né? Então, eu parto de experimentações e vou fazer uma generalização daqueles meus resultados, né? Pode ser que eu encontre erros, né? Mas aqui, no caso, tem por outro lado o método dedutivo, né? Eu vou pegar aqui algo que é sabido, né? Por exemplo, as teorias químicas, para explicar um fato particular. Por exemplo, uma coisa mudou de cor, né? Então eu posso, com os conhecimentos da química, tentar explicar aquilo com os conhecimentos que já estão cristalizados na química. Então eu vou partir de algo geral para explicar algo específico, né? Então, por exemplo, aqui o exemplo, todo mamífero tem um coração, ora, todos os cães são mamíferos, logo, todos os cães têm coração, né? Então, aqui no caso, eu parto de uma generalização aceita e aí eu vou explicar um fenômeno específico, né? E aqui no caso do indutivo, por outro lado, todos os cães que foram observados tinham coração. Então, por aquele caso que eu fiz aquele levantamento, eu vou chegar a uma generalização. Logo, todos os cães têm um coração. Então, aqui a gente tem esses dois métodos iniciais que seriam o indutivo e o dedutivo, né? Para a gente comparar aqui, né, o indutivo ele seria mais criativo. Vou partir de observações e aí eu vou fazer uma generalização. Eu posso criar algo novo, posso criar uma nova lei, uma nova teoria, né, criar hipóteses novas, né? O perigo é que eu posso estar errado, né? Esse é o grande problema. O dedutivo é o que a gente mais faz, principalmente na química, né? Na química dura, que é a gente tenta pegar o que já está cristalizado e explicar um fenômeno específico, né? A gente não está criando nada novo, a gente só está confirmando o que já foi comprovado já há 200 anos e a gente explica um novo fenômeno pelo que a gente já conhece, né? Então, geralmente, a gente não cria nada novo, né? Uma junção dos dois métodos, dedutivo e indutivo, talvez seria mais adequado, né? No livro da Lakatos aparecem outros métodos, né? O método hipotético dedutivo, o método dialético, né, que seria um outro, né? Então, hipotético dedutivo e o dialético, né, que são outras formas, e tem outros na metodologia científica, né? Nas ciências sociais tem alguns métodos diferentes, e aí no caso a gente vai dividir esses métodos em técnicas, abordagens, que é o caso do Antônio Carlos Gil,
né, que vai abordar diferentes formas de a gente definir a nossa metodologia, né? Mas aqui no caso da Lacatus, ela vai dividir aqui entre pesquisa descritiva, experimental e pesquisação, né? Dentro da descritiva, eu posso fazer a bibliográfica, que seriam artigos e livros, né, que já pegaram fontes originais e fizeram uma dedução sobre aqueles dados, né? E a documental seria pegar fontes originais, então de uma carta, a, notícias de jornal, escritos, manuscritos de autores, por exemplo, tem manuscrito de Dalton, né, os documentos originais, né, e eu vou transformar aquilo em informação, em conhecimento, né, então seria uma pesquisa documental. Quando é bibliográfica, eu já vou pegar pesquisa de outras pessoas que já analisaram dados e eu vou pegar aqueles resultados e transformar em novos dados para eu chegar à minha conclusão. Tem a de campo, né, que poderia ser quantitativa e qualitativa. Na realidade, o Antônio Carlos Gil pega todos os tipos de pesquisa e eu posso ter uma abordagem quantitativa e qualitativa, né, inclusive na experimental, né, que a Lakatos aqui divide aqui um terceiro, uma segunda um segundo tipo de pesquisa, né? Então, aqui no caso, ela dividiu dessa forma, que talvez está mais ligado às ciências sociais, né? E aqui separa totalmente a experimental e tem também a pesquisação, né? Então, aqui no caso, eu posso descrever ou eu posso participar aqui da ação para coletar os dados da minha pesquisa, né? Então, aqui no caso, seria um tipo de tipologia de pesquisa, tá bom? Aqui, antes de acabar o vídeo, só colocando mais, só um adendo, né? Então, assim, um resumo sobre o método científico, o método de pesquisa aqui, então as fases, né, do método de pesquisa, que seria a primeira fase é a seleção do tema e a delimitação desse tema. Vou fazer uma problematização e criar uma hipótese para a solução desse problema. E aí eu escrevo um anteprojeto ou projeto de pesquisa. Então, aqui nesse caso, a segunda fase aqui seria o processo de planejamento da pesquisa, né? Ou seja, criação de um projeto de pesquisa. Uma terceira fase, né, seria a coleta de dados, onde eu vou fazer a seleção da amostra, com quem que eu vou trabalhar ou com que amostra que eu vou trabalhar, a escolha da técnica para a coleta desses dados, e aí depois que eu coleto esses dados, eu vou fazer uma classificação e organização dos dados. Né? Uma quarta fase seria a interpretação dos dados, né? Então, eu vou interpretar os meus dados, discutindo, né, os resultados, e uma última fase, né, que também é bastante importante, que seria a comunicação desses dados, fazer um relatório final, uma comunicação em evento científico, escrever um artigo científico, uma tese, uma dissertação de mestrado, né, ou um TCC, ok? Então, essas são as fases de uma pesquisa científica. Então, só queria fazer esse vídeo rápido para a gente passar para os próximos assuntos. Até a próxima.